Bom, agora a gente vai fazer um mapa. Vou criar um grupo. Eu gosto de criar um grupo para cada mapa que eu quero gerar. Então, vou colocar mapa 1, número de anúncios por bairro. E colocar lá para cima. Aqui a gente vai trabalhar basicamente com a ferramenta de contagem de pontos. Então a gente vai em ferramentas de análise. Essa versão do QGIS tem algumas funcionalidades que estão em inglês, mas no geral os nomes sempre estão em português. E a gente vai nessa ferramenta contagem de pontos em polígono. A gente vai escolher uma camada de polígonos. Aí aqui no caso a gente vai escolher... a gente pode escolher os bairros do DataRio, que são os limites atualizados do DataRio. Mas também poderia ser os limites que o Insider Airbnb está considerando, né? É legal perceber, né? É importante perceber que todas as camadas estão na mesma projeção. Na verdade, essa daqui, os neighborhoods original, a camada original está numa versão anterior, mas a gente reprojetou para um sistema, para o mesmo sistema das outras camadas. Mas vamos utilizar então os limites de bairro do DataRio e os pontos, vamos utilizar os pontos na mesma projeção. Aqui a gente coloca anúncios, que vai ser o nome do atributo que vai ser criado. E aqui a gente pode salvar como um arquivo. Então a gente vai, para a gente não perder a camada. Então na mesma pasta a gente cria um arquivo onde a gente vai adicionar todas as camadas que a gente for criando ao longo do caminho. E definir o nome da camada. Então vai ser anúncios por bairro. Colocar número de anúncios por bairro. E executar. Aí, basicamente, o QGIS, ele é elaborado, né? Ele é baseado em códigos em Python. Então, na verdade, o QGIS tem uma interface que utiliza, né, por trás do QGIS, funcionam códigos em Python. E nesse processo, né, nesse tempo de carregamento, basicamente está ocorrendo o cruzamento dos polígonos com os pontos. Então, os pontos estão sendo contados por polígono. Cruza, por exemplo, o polígono do bairro de Copacabana e verifica quantos anúncios tem dentro desse polígono. Então, são operações geoespaciais. E esse é um procedimento que você pode fazer com vários tipos de divisões espaciais. Então aqui a gente colocou o exemplo dos bairros, mas também podem ser feitos com países, com favelas, com, por exemplo, áreas de proteção ambiental, né? E aí você tem uma variedade de outros arquivos externos, com os quais você pode cruzar os dados do Insider Airbnb para ajudar na sua análise, a depender da perspectiva, da abordagem que você utiliza para analisar o aluguel por temporada. Bom,
Então, aí apareceu essa camada nova, né? A gente criou. Eu vou deixar invisível aqui os anúncios. Só vou deixar essa camada visível. E aí a gente pode ver os atributos dessa camada. Então, quando a gente fez esse procedimento de contagem de pontos, foi adicionado essa coluna. Então, aparece uma coluna nova no arquivo, na camada, nessa nova camada, né? E tem o número de anúncios por bairro. A gente pode clicar aqui para aparecer do maior para o menor. E aparece que o bairro com mais anúncios é o bairro de Copacabana. Então, Copacabana, Ipanema. E você, inclusive, consegue depois exportar essa camada como uma planilha. Que aí você pode criar tabelas nos seus arquivos, nos seus estudos. Bom, vamos salvar, né? Sempre lembrar de salvar o arquivo. E aí aqui a gente já tem o dado, a informação já está na camada. A gente vai então criar uma visualização desses dados. A gente clica com o botão direito na camada e vai em propriedades. E aí aqui está como símbolo simples, a gente vai mudar para graduado. Aparece já uma opção de gradiente, mas dá pra gente trocar aqui. Eu vou manter esse gradiente, que acho interessante para esse tipo de dado que começa do zero e vai aumentando, ter do branco para uma cor mais forte. Então a gente mantém. Existem diferentes formas de classificar esses dados. No geral, principalmente com os dados do Airbnb, eu tenho utilizado de quebra natural. E a gente aqui tem o número de classes que você pode criar, e aí a gente tem que definir qual atributo, qual coluna a gente vai utilizar como parâmetro para fazer essa classificação. E aí, só para explicar a questão da quebra natural, o modo de quebra natural vai identificar as variações dos dados, do conjunto de dados. E isso é interessante nesse caso, porque a gente consegue, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, existe uma discrepância muito grande tem bairros com nenhum anúncio e tem Copacabana, que tem mais de 30% dos anúncios da cidade toda, né? Então, é um modo interessante, mas também dá para testar outros modos. E aí a gente clica em OK. E a gente esqueceu de classificar. Então, classificar, porque aí vão aparecer as legendas, as categorias. Aplicar, aí sim aparece o mapa. E aí a gente tem o mapa graduado, que mostra o número de anúncios por bairro. Aí, pra gente alterar aqui, por exemplo, aqui no layout que a gente já criou, a gente pode atualizar o mapa. Então, eu clico no mapa, atualizo. Dá pra eu colocar num outro tamanho, então vamos pensar aí 250. Eu coloquei o exemplo aqui do mapa de fundo, mas dá pra gente editar uma versão sem mapa de fundo. Então a gente coloca aqui, enquadra o mapa, muda o título. Então, título. E vamos colocar
número de anúncios por bairro. Aí dá também pra gente colocar um outro texto aqui menor e colocar a fonte. Fonte Inside Airbnb, 26/9/2025. E para editar essa legenda, a gente pode desativar aqui a atualização automática e colocar para mostrar apenas os itens que estão linkados no mapa. E também, por exemplo, aqui tem o nome do mapa, mas eu não quero que esse nome apareça, quero que apareça só o nome da camada. Então, eu posso clicar aqui no item que eu quero que fique invisível, clicar com o botão direito e colocar oculto. Aí vai deixar oculto. Então, para mim, eu já estou satisfeita com esse mapa. Eu vou selecionar todos os itens. Na verdade, não preciso agrupar. Poderia agrupar, mas não necessariamente preciso agrupar. O que eu preciso fazer é clicar no mapa e travar a camada. Porque aí só vai ficar essas camadas aparecendo. A camada relativa ao número de anúncios por bairro. Então, mesmo se eu fizer alterações aqui, essas camadas, essa visualização não vai ser alterada. Então, esse mapa está pronto, essa página está pronta.